Depois a notícia chega para Eli, e ele na cadeira, como sempre, né? Muito pesado, muito idoso, 98 anos, né? A Bíblia diz que ele estava muito gordo, sentado na cadeira, e ele cai para trás da cadeira e ele morre. A sua nora, quando sabe também que seu filho morreu, seu sogro morreu, ela está já na hora de ter filho, acaba que ela morre também no parto e dá o nome do filho de Icabod, ou seja, foi-se a glória de Deus, porque a arca de Deus foi levada. Então aí começa o juízo de Deus sobre a família de Eli, e depois nós vamos ver que Saul manda matar aí 85 sacerdotes que eram dessa linhagem de Eli, e a linhagem de Eli é substituída, e Zadok é que vai continuar agora, mas não é mais da linhagem de Eli. Então, a verdade prática diz: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Então, veja bem, começa um pecado simples, pecadozinho que a gente fala, né? E aquilo ali você vai permanecendo nele, aí aumenta para mais um, e aumenta outro pecado, né? E vai aí, começa a vir um vício, começa a vir prostituição, adultério, começa a vir outras coisas, e vai aumentando, né? Vai aumentando, e os pecados vão dominando a pessoa. Então, acontece isso com muito líder? Acontece. Nós podemos ver que nos últimos tempos aí, vários líderes até chegaram ao suicídio. Então, nós temos visto que a pessoa começa a achar que não é pecado aquilo que está fazendo. E ele vai relaxando. Então, ele vai deixando esse pecado tomar conta. Então, ele vai ficando preso a esse pecado. Começa com um pecado. E depois vai aumentando. Os filhos de Eli começaram profanando as coisas de Deus. Eles vinham com o garfo ali, arrancavam, né, carne, mais carne do que era devido a eles. Carne que era para ser levada ao sacrifício e carne que era para ser devolvida àquele que estava ofertando o animal. E eles também pegavam a gordura, que a gordura tinha que ser queimada, oferecida a Deus. E é interessante isso. Deus sempre, Ele quer de nós aquilo que é importante para nós. Olha aí, a gordura é que dá um grande sabor, né? A pessoa quer um churrasco aí, quer com gordura, porque é a gordura que dá aquele sabor. Então, Deus diz, então a gordura é minha. Olha, a noite de sono, o que é melhor? A madrugada. E Deus diz o quê? Amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Olha aí. Então, se a madrugada, o melhor sono é madrugada, então tira isso para mim, dá para mim. É o mais importante para você. Se você for capaz de me dar o mais importante que você tem, então eu vou poder dar a você o que eu tenho. É assim que funciona. Abraão, o que você tem de mais importante? Seu filho Isaac? Então oferece ele sacrifício para mim. Olha lá, quando Abraão oferece, o que Deus diz? Por que você fez isso? Por quanto você fez isso? Eu vou te abençoar agora grandissimamente. Então Deus quer o mais importante. Quando você é capaz de dar para Deus o mais importante, aí Deus pode dar a você o que Ele tem para te dar. Olha aí, pessoa dá o dízimo. O que é o dízimo? A primeira parte daquele que você recebe o total. Agora você pega e vai dar 10%. Aí você está provando a Deus que você é fiel, que você quer dar a Ele o que você tem de melhor. Então funciona assim. Dê a Deus o que você tem de melhor. Isso é adoração. Então Deus se agrada. Então os sacerdotes faziam o quê? Ao invés de pegar parte deles, eles pegavam sempre a mais, coisas que não eram devidas a eles. Pegavam até no sacrifício que era para Deus, aquela gordura devia ser queimada, eles pegavam para eles. Então eles cometiam esses dois pecados, esse sacrilégio, né? Isso de profanar, pegar as coisas de Deus, usar em benefício próprio, e viviam em prostituição,
adultério, já que eram casados em adultério com as mulheres que ficavam na porta da tenda da congregação ali. A leitura bíblica em classe está em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 a 25, e capítulo 3, versículos 10 a 14. Diz assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra Deus, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Agora, 1 Samuel 3, 10 a 14 diz: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Então vemos aqui que Deus não aceitou que Eli apenas falasse com seus filhos. Ele deveria ter repreendido, deveria ter tirado seus filhos do serviço sacerdotal. Nesta lição nós teremos aí os seguintes tópicos e subtópicos. Tópico 1, a degeneração dos filhos de Eli. Subtópico 1, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Subtópico 2, fazendo uma troca. Subtópico 3, as consequências para quem peca contra Deus. No tópico 2, nós vamos ver a sentença do juízo de Deus. Subtópico 1, a experiência profética de Samuel. Subtópico 2, sentença pronunciada. Subtópico 3, a desgraça da família de Eli. No tópico 3, nós vamos ver as consequências do pecado. Subtópico 1, o preço do pecado. Subtópico 2, os males da falta de repreensão. Subtópico 3, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. A introdução da lição diz o seguinte: o tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio, como está em Levítico 21, 6 e 7. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Então, nós vamos ver no capítulo 21 de Levítico, estão aí as regras para os sacerdotes. E dentre essas regras, fala aí de não profanar, né, as coisas de Deus. Então, profanar é o quê? É pegar coisas de Deus e tomar para si. Ou estar em pecado fazendo as coisas de Deus. Então, isso é muito sério, né? Se nós olharmos, por exemplo, se a pessoa está em pecado, ela não deve estar pregando, ela não deve estar ensinando, não deve estar cantando, não deve estar tocando. Veja só, é muito sério isso, porque nós temos visto isso na igreja. Pessoas que estão lá normais, cantando, pregando, estão dirigindo igreja, e às vezes estão em pecado, até em adultério, pessoas que têm até família, fora da sua família, e continuam, acham que não tem nada não. E continuam no pecado. Pessoas que sobem nos púlpitos para cantar, para pregar, para ensinar, e estão vivendo em pecado. E é muito perigoso isso.
Não brinque com Deus. Então Deus exige santidade. Olha, em Levíticos 7:31, diz bem claro lá, olha aí. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. Então veja que a gordura tinha que ser queimada, oferecida a Deus, e a carne, parte do animal, era queimada, parte do animal ficava com o sacerdote, né? Aí ficava para Arão e seus filhos, e outra parte era entregue ao ofertante. É assim que funcionava. Então tinha o sacrifício que todo animal era queimado, tinha o sacrifício que parte era queimado, tinha o sacrifício que nenhuma parte era queimado. Então cada sacrifício, nós já estudamos sobre isso, né? Tinha a sua característica de cada sacrifício. Então quando era carne que era oferecida, quando tinha gordura, e nós sabemos então que Deus queria que a gordura fosse queimada, era um sacrifício feito a Deus, e que Deus recebia, se agradava, porque era o melhor que tinha ali do animal, porque as pessoas gostavam de gordura. Nós vamos colocar algumas observações que nós fizemos, que são importantes para você entender muita coisa. Nós sabemos que os filhos de Eli, devido a estar em pecado, foram chamados filhos de Belial. Hoje, para nós, tem um sentido assim como se fosse filhos do diabo, né? Mas a palavra em Belial, no original, tem a significação imprestável, né? E, olha aí, bom para nada, não proveitoso, companheiro vil, ímpio, ruína, destruição. Então você vê no hebraico e vê no grego a palavra. Então, eram pessoas que não prestavam para fazer a obra de Deus. Não eram dignos de fazer a obra de Deus, não eram dignos de serem sacerdotes, não eram dignos de representar a Deus no meio do povo. Então eram imprestáveis para esse trabalho sacerdotal e não deveriam estar ali. Seu pai deveria ter retirado esses filhos do serviço. Nós temos muito isso acontecendo no Brasil, né? Pastores, presidentes que têm filhos que não deveriam estar prestando serviço sacerdotal. Acontece muito isso. Muitos pastores, presidentes, têm filhos que não deveriam estar assumindo nenhum cargo na igreja, porque eles dão péssimo testemunho. Mas os pais continuam insistindo e deixando, e dando cargo, colocando à frente da igreja. E as pessoas sabem quem é a pessoa, mas ele insiste. E acaba o que acontece? Deus manda o juízo, e o juízo vem sobre o filho e sobre o pai que deixou o filho no cargo, representando Deus, e a pessoa estando em pecado o tempo todo. Então eu preciso mostrar para você também no mapa aí, onde ficava Siló, onde ficava Ramá, onde ficava Mispá, para você entender direitinho. E aí em Siló é que ficava o tabernáculo e a arca estava lá. E o sumo sacerdote era Eli e seus filhos, os sacerdotes, o Ofni e o Finéias. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, levaram a arca para a guerra contra os filisteus. Os filisteus mataram os 2 filhos de Eli, levaram a arca e depois a arca, então eles devolvem a arca, até a arca vai ficar então depois de Kiriat, depois de 20 anos ali, né? Aí Davi manda buscar, não consegue da primeira vez, porque leva a arca de maneira errônea, ele quer carregar a arca representa a presença de Deus, não se carrega a arca em cima de carro de boi. Então ele tentou fazer isso, também não fez sacrifício nenhum, só cantando, comemorando. Não deu certo. Da segunda vez, ele vai consultar os sacerdotes e os sacerdotes agora vão orientar. A arca tem que ser carregada nas costas dos sacerdotes e tem que se oferecer sacrifício. Então começaram a oferecer sacrifício. Carregaram também a arca nas costas dos sacerdotes, né? Mas a primeira vez então ela sai de Kiriat e acaba Uzá morrendo ali.
a arca fica na casa de Obed-edom, que é abençoado por Deus, enquanto a arca está ali. E Davi, depois então, manda buscar a arca da maneira correta e leva a arca para Jerusalém. Primeiro ela fica no tabernáculo, né? Até que Salomão constrói o templo e leva a arca para dentro do templo. Já estudamos detalhadamente sobre isso. Por que Samuel não pega a arca em Quiriate e leva para Siló? Porque era plano de Deus que essa arca fosse para Jerusalém, um centro religioso de adoração. Era plano de Deus. E era plano de Deus também que não assumisse mais ninguém da família de Eli. Então ele vai primeiro destruir essa família. Então escolhe Jerusalém para a arca ficar. Não foi levada a arca de Quiriate para Siló, que deveria ter sido levada, né, como deveria, como é o lógico aí, né? Se antes ela estava em Siló, foi levada pelos filisteus, voltou, estava em Quiriate, o que tinha que acontecer? Tinha que Samuel mandar buscar essa arca e colocar de volta no mesmo lugar.